Neste vídeo quero-vos falar sobre alguns dos aspectos mais fundamentais do CSS. Não são os mais importantes, mas são eventualmente aqueles que são mais utilizados no CSS. Quando falamos de CSS, falamos fundamentalmente de estar a dar cor e valor estético às nossas páginas de internet. Já vimos que o HTML por si só é muito pobre a apresentar um aspecto visual que seja apelativo aos nossos olhos. Então vou-vos falar sobre alguns aspectos do CSS. Já vimos como incluir CSS dentro de um fecheiro de index.html, ou neste caso, num fecheiro de HTML. Vou muito rapidamente descrever aqui o index.html. Vamos colocar aqui uma estrutura básica de HTML. Vamos criar uma pasta aqui para os assets. Vou criar dentro desta pasta uma pasta para o CSS. Dentro desta pasta do CSS vou criar um fecheiro chamado, vou-lhe chamar estilos. Ok, vamos colocar assim estilos.css. Muito bem. Posto isto, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou-vos mostrar aqui uma situação que é muito importante vocês terem em consideração. Se eu colocar aqui dois parágrafos, vamos usar aqui o lorem, Ctrl+Shift+P, lorem, e eu quero inserir apenas uma linha. Vamos colocar aqui um outro P, eu vou colocar aqui o Ctrl+Shift+P, lorem, inserir uma outra linha, para terem dimensões diferentes. E vamos colocar ainda um terceiro parágrafo, Ctrl+Shift+P, lorem, e vamos inserir uma outra linha. Portanto, todas elas com tamanhos distintos. Eu tenho aqui o live a funcionar, vamos aqui pará-lo, se vocês fizerem um clique e vocês param o servidor live. Agora vamos novamente aqui ao Go Live e aqui nós vamos ter então a nossa página a aparecer. Bom, o que é que vocês têm aqui de extraordinário e que neste momento não é visível? É que cada parágrafo vai ocupar a extensão por completo da nossa página. Bom, como é que nós podemos ver isso? Há várias formas de o fazer. Se nós formos aqui com as ferramentas do programador, nós vamos poder ver isso desde já. Se eu clicar aqui com o botão direito do mouse por cima de qualquer um dos parágrafos e selecionar a opção Inspecionar, o que vocês vão ter a oportunidade de ver é que há aqui obviamente a abertura de um espaço para me aparecerem aqui as ferramentas do programador, mas se eu aqui escolher, vamos aqui puxar um pouco mais abaixo, vamos fechar aqui a parte da consola que não interessa. Se eu aqui for ver os diferentes parágrafos, vocês vão ter a oportunidade de verificar que cada um deles ocupa aqui um espaço. E há aqui depois um aspecto interessante que tem a ver com as cores. Vocês olham aqui para este quadro e têm aqui a área do conteúdo. Reparem o que é que acontece relativamente a este elemento que está selecionado. Nós temos este conteúdo e ele diz-nos que ocupa 771 vezes 18. O que é que quer dizer este 771 vezes 18? 771 é o número de pixels de largura, o 18 é o número de pixels de altura. Ora, obviamente que este valor vai ser modificado a partir do momento em que eu arranjar aqui um bocadinho mais de espaço. Ok? Reparem como ele foi alterado. O 18 mantém-se porque é a altura, mas foi para 820. Bom, depois vocês têm aqui o pathing. Ora, no caso do parágrafo que está selecionado aqui, ele não tem pathing, e eu já vou explicar o que é o pathing. Depois temos o border, também não tem, e vocês veem que aqui tem um tracinho, não tem qualquer valor. Mas relativamente ao margin, acontece esta coisa interessante. Esta cor que aqui está, indica onde é que estão margens. Então nós temos aqui um conjunto de propriedades relacionadas com a organização visual, neste caso do nosso parágrafo, mas poderia ser de um outro qualquer elemento do HTML. Nós temos o seu conteúdo, temos o pathing, que neste caso significa a margem do texto desde o seu interior. Eu vou colocar aqui assim, e vocês vão olhar para este lado, o que é que vai acontecer? A margem do texto relativo de dentro para fora. E já vamos ver isto na prática. Depois temos o border, é uma linha, caso ela exista. O border é a espessura da linha que vai aparecer aqui à volta do elemento. Ora, neste caso nós não temos nenhuma border, e depois a margem é a distância deste elemento relativamente aos outros. Ora, neste caso temos aqui 16 em cima, 16 em baixo, mas não temos nenhum valor de cada um dos lados. Bom,
Vamos aqui a matéria de facto. Vamos imaginar que eu quero que um determinado parágrafo tenha uma margem ou uma border ou um padding, etc. diferentes. Bom, a primeira coisa que eu quero ver é ter aqui um efeito visual sobre isto. Bom, então para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui no meu estilo de CSS uma fronteira, vamos lhe chamar assim, ponto fronteira, e esta fronteira vai ser uma border que nós vamos colocar à volta do nosso elemento. Então eu vou colocar aqui border e vamos colocar da seguinte forma, 2 pontos, e vou colocar um px solid red. Ora bem, o que é que isto vai significar na prática? Um px é um pixel, significa a dimensão ou a espessura, mais concretamente, a espessura da minha border, do meu retângulozinho, vocês já vão vê-lo ali na prática. O solid significa que é uma linha contínua, não é uma linha com ponto, traço, ou só com pontinhos. E o red é, obviamente, a cor. Se eu agora pegar aqui no fronteira e for aqui ao index e importar este fecheiro cá para dentro, então vamos fazer aqui um link CSS e vamos dizer que queremos carregar da pasta assets barra css barra estilos.css. Então nós já temos aqui este estilo a ser importado para o interior da nossa página. Para que o meu parágrafo, vamos colocar aqui no último, possa ter então este estilo fronteira, eu vou simplesmente colocar aqui a expressão classe é igual a fronteira. Então reparem o que é que vai acontecer agora. Nós temos aqui o nosso elemento com uma pequena linha a toda a volta. Então reparem agora o que é que acontece. Nós temos aqui o padding, é o interior, ou melhor, o interior, não o padding. No padding não temos rigorosamente nada, mas no border já temos um a toda a volta. Se eu alterar aqui para 5, o que vai acontecer aqui automaticamente é que este contorno vai ficar mais grosso. Então aqui o que vai acontecer é que temos 5 a toda a volta. E depois temos o margin, que é a distância para o elemento de cima. Bom, vai acontecer agora aqui uma coisa interessante. É que a distância não é propriamente 16, mas é sim 8. Porque o elemento de cima também tem uma distância para o de baixo. Ora, eles partilham a mesma distância. Neste caso eles têm uma distância de 8 cada um, uns dos outros. Se eu agora colocar aqui esta classe nos outros elementos, nós vamos poder ver isto de uma forma muito mais interessante. Reparem, estão aqui os 3 separados, ok? Então nós temos aqui, reparem, a distância entre eles, ok? Continua a ser aqui 16, mas obviamente que aqui é só 8, porque se eu colocar aqui 8, aqui não, se calhar não vamos ver muito bem, mas neste primeiro parágrafo, se eu colocar aqui só, por exemplo, o 0, o que vai acontecer é que eventualmente os parágrafos vão ficar todos colados uns aos outros. Querem ver? Eu vou colocar aqui neste. Este é o primeiro. Ora, ele tem aqui 16 para baixo. Eu vou colocar 0. Ok? Neste daqui eu vou colocar 0 aqui em cima também. E reparem como ele já encostou ali em cima. Agora reparem que nós não estamos a alterar o código. Nós estamos apenas a mexer aqui para ver qual é o aspecto visual com que fica. Porque para alterarmos esse código, nós teríamos que vir aqui e alterar o código desta forma. Ora, se eu não quero, eu vou aqui recarregar a página, se eu não quero que eles tenham esta separação, como é que eu posso alterar esta propriedade no CSS? Eu estou a falar aqui da margem, reparem este valor que aparece aqui entre cada um dos elementos. Então se eu tenho o margin 16, eu vou poder chegar aqui na mesma classe da fronteira e poder colocar aqui margin, e agora temos aqui várias opções. Reparem, temos apenas o margin mais nada, margin block, margin left, margin right, margin top, margin bottom. Ora, o que nos vai interessar agora aqui não são estes inlines nem os blocos. Vamos olhar aqui para o top. Margin top significa a margem do topo. A margem do topo nós vamos colocar 0 pixels, px. Se eu agora for refrescar aqui todos os meus elementos, vocês vão verificar que eles agora já não têm nenhuma margem no topo, mas continuam a ter 16
no bottom, no fundo. Então se eu colocar aqui margin bottom 0px, o que vai acontecer a partir de agora é que eles não vão ter nem margem para cima, nem margem para baixo. Então eles vão ficar todos encostados uns com os outros. Ok? Vamos aqui reduzir a nossa border de 5 para 1. E vamos colocar aqui, em vez do red, black. Bom, reparem o que é que vai acontecer. Temos os nossos parágrafos todos a serem separados por uma pequena box, uma linha aqui à volta. Bom, nós não temos pathing. Reparem que se eu agora colocar aqui no último parágrafo, vamos selecionar aqui o último parágrafo e vou adicionar aqui um pathing de 10. Reparem o que é que vai acontecer neste texto que aqui está, neste último, pathing de 10. Ele encontrou ali um espaço para cima, mas vejam como ele continua dentro do seu próprio quadrado ou retângulo neste caso. Vamos colocar aqui um pathing de 10 também. Então passamos a ter um pathing de 10 para baixo. Se eu colocar aqui 50, nós vamos ter um pathing de 50. Ora, a diferença entre o pathing e o margin é que, enquanto o pathing é a distância interior do elemento para o texto, o margin é a distância exterior deste elemento relativamente ao elemento de cima. Ok? Então nós podemos controlar tudo isso aqui desta forma. Repara. Temos o margin top, o margin bottom. Vamos poder colocar aqui o pathing e temos também o pathing left, right, top. Vamos colocar aqui pathing top 20px, pathing, obviamente que aqui faltou um G, pathing bottom 20px também. Significa então, se eu agora for refrescar tudo isto, reparem o que é que acontece, todos os elementos têm um pathing de 20. Se eu selecionar aqui outro parágrafo, ele vai ter um pathing de 20. Porquê? Porque, obviamente, todos os elementos têm a mesma classe, chamada fronteira. Então, reparem como é que o CSS nos pode ajudar de sobremaneira a tornar a nossa aplicação ou a nossa página web muito mais interessante. Vocês diriam, então, mas porquê que eu aqui no border tenho um PX solid black? Eu poderia ter qualquer coisa deste género. E agora aproveito também para dizer que nós podemos colocar aqui um comentário. Vamos colocar uma barra e um asterisco, e à frente um asterisco e uma barra. E aqui desta forma estamos a fazer com que este código seja ignorado. Reparem, eu agora já deixei de ter aquele efeito visual proporcionado por esta linha. Mas eu poderia fazer isto desta forma. Border. E agora escolher uma das várias opções que existem. Uma delas é o border, eu penso que será aqui o border width. Border width, e ele vai me dizer logo, olha, como é que você quer definir isto? Em pixels, em Vmax, etc. Não, em points, em pixels, etc. Eu vou dizer, não, eu quero aqui um pixel. Depois posso ter isto que aqui está, que é o border style. E o border style tem estes elementos todos. Reparem, o solid foi o que eu usei ali, mas temos estes todos, inset, initial, etc, etc. Eu vou pôr o solid. E agora vamos colocar aqui o border color. E lá estão as cores todas que eu posso utilizar. Querem ver? Eu vou colocar aqui uma cor que é este dark magenta. Se eu colocasse o black, eu ia ter ali, então, o negro. E agora reparem o que é que acontece. Temos aqui já a apresentação. Perguntar-me-ão, bom, mas é muito mais fácil escrever desta forma. Ok, de facto é. Aqui nós temos aglomeradas várias opções numa só, em vez de estarmos a escrever estas três linhas. Então acontece uma coisa muito interessante relativamente ao margin, ao pathing, etc. Que é a possibilidade de eu fazer isto. Aquilo que eu aqui tenho, margin top igual a 0 e margin bottom igual a 0, eu posso escrever da seguinte forma. Margin, só simplesmente margin, e agora os valores que eu vou escrever à frente podem ser de várias formas. Se eu escrever 10px, 20px, 30px e 40px, eu vou estar a dizer que este primeiro valor é a distância para cima, este segundo é a distância para a direita, o terceiro é a distância para baixo e o quarto é a distância para a esquerda. Portanto, o top, o bottom,
Este aqui é o equivalente ao top, este daqui é o equivalente ao bottom, este é equivalente ao right e este ao left. Então, se eu agora remover todos estes elementos que aqui estão e colocar um ponto e vírgula no final daquele, o que vai acontecer é que todos os meus elementos vão ter uma margem esquisitíssima, isto é, com valores diferentes, para cima 10, para a direita 20, para baixo 30 e para a esquerda 40. Reparem a confusão que já aqui está feita, ok? Há uma margem para cima mais pequenina, aqui obviamente que a margem soma a margem para baixo com a margem para cima do elemento seguinte, ok? E temos aqui esta organização. Obviamente que se eu quiser colocar todos com a mesma margem a toda a volta, eu vou colocar simplesmente 20px. E o sistema é suficientemente inteligente para perceber que esta é a margem quer para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Reparem, cá está a margem toda igual. Ok? Vocês diriam, mas aqui a margem é diferente. Não, aí tem a ver com outras circunstâncias, que é as próprias dimensões de outros elementos que nós tínhamos aqui, nomeadamente o facto do body também ter uma pathing, etc. Mas nós aqui estamos basicamente a dizer, olha, eu quero uma margem a toda a volta de 20px. Da mesma forma que se eu disser assim, margem 20px, 40px, então aqui eu vou ter uma coisa diferente. Esta é a margem vertical, isto é, para cima e para baixo. Esta é a margem para a esquerda e para a direita. Se eu tiver 4 elementos, eles são cada um identificados de uma forma específica. Um elemento apenas é toda a volta. 2 elementos é na vertical e na horizontal. Então eu vou ter aqui esta apresentação. E isto funciona também para o pathing. Neste caso eu posso ter pathing e agora dizer que quero na vertical só 5px, mas na horizontal quero ter 50px. Então reparem o que é que vai acontecer aqui. Eu tenho uma pequenina margem para cima e para baixo, mas uma grande margem aqui para a direita e para a esquerda. Obviamente que para a esquerda não temos, mas eu vou-vos mostrar aqui, se virmos aqui a imagem na caixa, nós temos aqui então o 5 e o 50. Temos o 20 e temos o 40, que é exatamente os valores que estão identificados aqui. Nós nos próximos vídeos vamos continuar a falar sobre CSS, apenas para vocês ficarem com uma ideia básica do CSS, porque eu depois quero vos introduzir à utilização do Bootstrap.